Ministério da Saúde afirmou que o Brasil enfrenta uma epidemia de sífilis. De acordo com o boletim epidemiológico do governo federal, nos últimos 6 anos foram notificados quase 230 mil casos da doença. 3 em cada 5 ocorrências estão concentradas na região sudeste. Como se proteger dessa epidemia é o tema do Toda Mulher de hoje. Eu recebo aqui no estúdio 2 representantes da Secretaria Estadual de Saúde, a técnica da Superintendência de Vigilância Epidemiológica e Ambiental, doutora Débora Fontinelli, e o técnico da Gerência DST-AIDS, Francisco Sena. Olá, sejam bem-vindos. Para começar o programa, muitas pessoas não sabem sequer o que é sífilis, Eu gostaria que vocês explicassem para a gente, então, começando o programa, o que é essa doença. É uma doença, que a gente fala, uma infecção sexualmente transmissível e que dá, tem vários estágios, depois a gente explica melhor, mas assim, o importante é situar que ela é uma doença, uma patologia que se transmite sexualmente, mas também pelo sangue. Então o controle é o uso de preservativo nas relações sexuais e no momento da transfusão sanguínea, quando vai doar o sangue, ele passa por esses exames. Então você tem um controle da doença com essas 2 estratégias. Quer complementar, Francisco? Complementando sobre a doença em si, como a doutora Débora falou, ela é dividida em estágios, primária, secundária, latente e terciária. Isso na população em geral. Também temos a sífilis, que se classifica como sífilis em gestante, é uma forma de observar esse segmento especificamente, e a sífilis congênita, que é fruto da transmissão vertical, transferência materna para o feto. Você pode explicar o que são essa primária, secundária, exatamente o que diferencia uma da outra? Bom, a primária ela é caracterizada normalmente com a presença do cancro, que é o chamado cancro duro, que é uma feridinha indolor, que normalmente se manifesta nos órgãos genitais, mas não precisa ser uma forma assim muito clara, Ela pode se apresentar de forma também oculta, Senão, às vezes você não consegue localizar. A secundária já é um estágio avançado, assim, vamos dizer, da patologia, onde ela já infectou o sangue, já é uma forma, inclusive, assim, que para transmissão vertical o risco de transmissão é muito maior. E a latente e a terciária já são estágios mais avançados da doença, que muitas vezes torna-se assim, assintomática, e a pessoa pode conviver com essa forma assintomática por anos de vida, manifestando mais à frente, principalmente a terciária, em patologias graves, como aneurisma de aorta, problemas neurológicos, tal, isso até quadro psiquiátrico. Até quadros psiquiátricos. Agora, pelo que vocês estão falando, essa é uma doença muito grave, E pouco se fala dos problemas que ela causa, Ela, na verdade, pode levar até a morte, não é isso? No sentido das patologias que ela causa na fase terciária, sim. Mas, assim, como ela tem esse período de que pode chegar a anos, aí você acaba banalizando. Na verdade, o que acontece muito, que eu acho que é importante a gente colocar? Apareceu essa ferida no pênis, Porque na mulher, às vezes, ela é na parte interna da vagina, como ela não dói, pode passar desapercebida. No homem, geralmente, o que acontece? Vai na farmácia. Aí compra uma pomadinha, ou ele mesmo tem um vizinho, um amigo que já usou, e a lesão vai desaparecer. Com ou sem pomada, ela tem um período de existência. E aí depois, semanas depois, você pode ter um quadro dermatológico, como ele estava colocando, que também pode ser uma alergia. É uma alergia, toma um antialérgico, já ia melhorar também sem qualquer remédio, e aí depois ela se esconde de novo e fica anos até aparecer nessa manifestação. Quando a pessoa também tem o vírus HIV, quando a gente fala que é uma co-infecção, aí nessa pessoa esse tempo é menor, não é? Essas lesões terciárias de anos depois, elas aparecem mais cedo, e aí sim, com complicações maiores. Aí nesse momento a gente pode dizer que a morbidade é maior, não a mortalidade, é maior. Importante salientar que é uma doença que, embora ela não seja uma doença nova, não é uma doença, ela já tem alguns anos de existência, muitos, ela é uma doença que não é um diagnóstico caro, não depende de um arsenal tecnológico, para fazer o diagnóstico, é um exame simples que você faz, rotineiro. O tratamento também não é caro, não é dos medicamentos mais caros que nós temos. É chato porque exige uma injeção intramuscular, dolorosa,
uma em cada região glútea. Então, né, uma dose significa uma injeção em cada região glútea. Se for 2, se for 3 doses, 3 sequências, né, a cada semana. Isso no tratamento da sífilis ali primária e secundária, que também não é caro, mas exige essa adesão, né? Fazer uma medicação e voltar semana que vem sabendo que vai passar por aquele processo doloroso. E tem muitas pessoas que fogem da segunda dose. E tem cura. Isso é que é mais legal, né? É uma doença que tem cura. Então, você, ao tratar essa pessoa, ela é curada. Ah, mas ela pegou sífilis mais vezes. Sim, porque ela não se protegeu, né? Ou com quem ela tem relação sexual não se tratou, e aí ela não usa preservativo, ou ela não usa preservativo muito pouco, não usa, e aí ela se reinfecta com outras pessoas com quem ela tem relação sexual. Então, isso que é importante a gente salientar. Agora, a senhora falou, né, a sífilis não é uma doença recente, ela já existe há muitos anos, né, mas agora veio esse alerta, né, de uma epidemia, mas os números vêm crescendo ano a ano, né? Por que só agora esse alerta, né? Quais são as causas dessa epidemia? A gente na secretaria, Francisco, depois a gente vai, né, complementa com os números, né, Francisco? Mas assim, a gente já tivemos esforços, né, programa, a gerência de sangue e hemoderivados, que cuida das doenças sexualmente transmissíveis e da AIDS, e aí já tivemos, né, uma câmara técnica em 2010, e depois disso os números foram, a gente foi observando que num município, no outro, os números vinham aumentando, provavelmente, porque às vezes, assim, o número aumentou por quê? Às vezes a qualidade da informação não estava muito apurada. Então aí vai alguém trabalhar que é mais atento, as pessoas que estão na ponta notificam, né? Quem está na Secretaria Municipal corre atrás do dado, e aí o número aparece. Isso é importante. Óbvio que também tem, sim, se não tem tratamento, aí nisso a gente começou a observar. Paralelamente a isso, tivemos um desabastecimento da penicilina. Antes disso, teve uma normativa ministerial de que fazer a aplicação da penicilina benzatina, né, da injeção, teria que ser numa unidade com uma infraestrutura maior. Então, isso tirou da atenção básica essa autonomia, inibiu o que já era feito antes. Então, nós fomos mesmo dar aula em municípios que as pessoas não conseguiam ir na unidade de maior complexidade, ou hospital, ou uma policlínica, para fazer a injeção, e o posto, a unidade básica de saúde onde eu morava, né, uma região, às vezes, semi-rural, não tinha como fazer porque estava com essa normativa. Então, isso também aconteceu. Depois, um desabastecimento. E aí, os números aumentaram por conta disso tudo. A gente não vai poder eleger quem é o culpado, o responsável. Né? É apenas a pessoa que não usou preservativo? Não. Né? Ela pode não usar preservativo, e a outra que tinha uma infecção não se tratou adequadamente. Foi na farmácia, usou uma pomada, melhorou a lesão, a ferida, porque já ia melhorar mesmo, e está lá aquela doença avançando nela sem qualquer diagnóstico. É importante ressaltar essa questão que a doutora Débora falou, né? Eu acho que, se tratando de doenças sexualmente transmissíveis, quer dizer, atualmente a gente usa o termo infecções sexualmente transmissíveis, né? É uma situação assim um tanto complexa, devido às pessoas não terem essa manifestação de busca voluntária do atendimento. Tenta resolver em casa, né, e vai tentando dar um jeitinho, quer dizer, e aí como a doença tem a característica realmente de regredir espontaneamente, então vem aquela impressão que o problema curou, né? Mas assim, a questão também da sífilis, que a gente classifica ela como sífilis adquirida, como foi falado na população maiores de 13 anos em geral, ela é uma doença que ainda é muito subnotificada também, né? Quer dizer, há uma dificuldade, às vezes, do município, seja lá dos profissionais de notificarem, e isso faz com que você não tenha um dado ainda muito preciso sobre a sífilis adquirida. O que nos chamou muito a atenção nos últimos tempos foi o número de casos de sífilis congênita, porque essa tem a ficha de notificação, que é compulsória, obrigatória, a partir do bebê, na hora do parto, que é diagnosticado ali com sífilis, ele já é notificado como um caso de sífilis congênita, e nós começamos a observar, né, doutora, um aumento assim, vertiginoso desses casos de sífilis em gestantes também. Então, a ação do Estado, ela partiu, né, com a construção do plano, né, de enfrentamento da sífilis congênita, que é uma ação que foi instituída pela Subsecretaria, né, de Vigilância e Saúde, e
a Superintendência de Vigilância, Gerência Estadual de ST/AIDS e alguns outros departamentos, como Atenção Básica, né, do Estado, o Departamento de Saúde da Mulher, tal. E ali foi lançada a ideia do plano, que foi pactuado, né, numa instância que é a CIB, né, e a partir daí a gente começou a construir essa ideia com os municípios, que é uma estratégia para enfrentamento da sífilis congênita. Mas assim, está focado, no caso, no momento, na sífilis congênita, mas não deixando de olhar para a sífilis como um todo, na população em geral. Agora, a doutora Débora falou da penicilina, né? Esse é o medicamento utilizado no tratamento da sífilis? Ele é o padrão ouro, vamos dizer assim. É óbvio que para quem tem alergia, quem não tem outras opções, tá? Mas ele é o padrão ouro. Na questão da gestante, é ele. É ele que resolve, que dá conta de não transmitir, quer dizer, da gente evitar o maior número de possibilidade de transmitir para o concepto, né? Para o feto. Sim. Né? Se você considera um tratamento adequado na gestante, quando foi tratado com penicilina benzatina. E quais são os outros medicamentos, na falta da penicilina, que são usados no tratamento? Tem a eritromicina, que a gestante não pode usar, tem ceftriaxone, doxiciclina, né? que você pode tratar a população geral, naquela que quando não tem ou quando tem alergia comprovada à penicilina. Sim. Benzatina, não pode usar penicilina. Mas na gestante, não. Você tem que tentar, inclusive, dessensibilizar ela. Para você considerar que ela foi tratada adequadamente, você tem que tentar dessensibilizar ela para ela não ter, se ela tem uma história comprovada de alergia. Isso é uma unidade já mais complexa de saúde. Agora, desde 2015 se fala da falta desse medicamento, né? 2014 começou, né, Francisco? A penicilina benzatina, ela começou assim, o mercado a ficar desabastecido a partir de 2014. Na verdade, o Ministério da Saúde se posicionou sobre a questão, passando que foi um problema de produção mundial, né, Débora? Não foi um problema relacionado só ao Brasil, e logo a partir dessa dificuldade de encontrar a medicação no mercado, até completando o que a doutora Débora falou, porque para gestante é a única medicação que atravessa a barreira transplacentária e trata o feto também. Se ela usar alguma dessas outras medicações que nós falamos, a gestante é tratada, mas o feto não é considerado tratado, né? Então, o Ministério orientou, através de portarias normativas, que fosse feita uma gestão estratégica sobre a penicilina benzatina, direcionando especificamente para gestantes, né? O Ministério também fez uma compra, né, para distribuir assim, nacionalmente, né, para ajudar a enfrentar esse desabastecimento. Hoje, na questão da penicilina benzatina, eu acho que já está começando a melhorar um pouquinho, né? Alguns municípios já não encontram mais dificuldade. O Estado ainda tem o estoque também fornecido pelo Ministério, que vem distribuindo para os municípios. O critério assim, para distribuição foi o número de casos de sífilis em gestante notificado no ano de 2015. Então eles receberam uma remessa já de penicilina e já está prestes a receber uma segunda remessa, né? A questão agora é que o mercado está tendo dificuldade para a compra da penicilina cristalina, que é a que trata o recém-nascido. A gente vai continuar falando sobre isso no segundo bloco. Agora eu vou ter que fazer uma pausinha, mas a gente continua o bate-papo daqui a pouquinho. Okay. O Toda Mulher vai para um breve intervalo e volta já. Não saia daí.